Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo desse mini curso. E se você tá marotando todas as aulas até aqui, cara, meus parabéns, muitas pessoas já desistiram, tá? Mas se você ainda não está maratonando e tá vendo a primeira aula agora, recomendo que você volte um pouco, maratone as aulas, porque as aulas, uma estão complementando a outra. Então, para você acompanhar toda a linha de raciocínio, recomendo que você maratone as aulas uma a uma, tá certo? E nessa aula aqui a gente vai trabalhar um tema muito interessante que é o tratamento de exceções. O tratamento de exceções, ele tá ali dentro dos condicionais, eles trabalham muito parecidos com os condicionais e servem basicamente para você controlar os erros, tá? Erros sempre acontecem, mas nesse caso aqui, quando você tem um erro, ao invés do seu terminal ele dá aquele erro gigantesco, cheio de linhas, que você não entende nada, você traz um erro mais claro. Então você manipula os erros para não aparecer aquela coisa estranha e aí você consegue saber exatamente o que está acontecendo. E nesse caso aqui a gente vai trazer um projeto de calculadora, tá? O tratamento de erros e exceções no Python, eles são construídos pelos condicionais try e except, tá? O try e o except são as estruturas de tratamento de erros. Então, try é tentar, except é a exceção. Então, no caso aqui, a gente vai utilizar uma estrutura try, sempre começando pelo try. Try, como eu disse, significa tentar. Então, você está dizendo para o seu código, tente fazer isso. Se der errado, traga essa exceção, no caso o except, tá? Então aqui a gente fez um projeto de calculadora, tá? Vou substituir, aqui eu tenho o número 1, então aqui eu tenho o número 1, que é o primeiro número que eu quero utilizar, e aqui o número 2. Aqui eu vou trazer uma operação, então escolha uma operação, vou perguntar para o meu usuário o que ele quer fazer, e vou executar essa conta. Então, se meu usuário colocar aqui, ó, 5, 5, e aqui uma operação, ele vai fazer a operação 5 vezes 5. Basicamente isso, tá? Existem outras maneiras de fazer uma calculadora, mas aqui é o exemplo que eu estou trazendo, tá? E aqui dentro você vai passar todos os condicionais para executar essa operação. Então, se a operação for mais número 1 mais número 2, menos número 1 menos 2 e por aí vai todas as 4 operações padrões, tá? E como sempre, todo condicional tem que terminar com else, esse aqui vai ter um value error, certo? Então, o value error é basicamente um erro de valor, em tradução, tá? O erro de valor, ele acontece quando você traz algo que ele não estava esperando. Então, a minha operação aqui é só com números, 5 mais 5. Se eu tentar fazer uma operação x mais 5, ele não vai conseguir fazer. Só que ao invés dele dar aquele erro gigante, ele vai trazer um value error e dizer operação inválida, tá? E essa questão, gente, não é pra gente programador, porque conforme você vai tendo experiência, você vai aprendendo a resolver aqueles erros gigantescos. Mas o seu cliente não. Então aquele erro ele não pode aparecer para o seu cliente, tem que aparecer de uma maneira didática. Então você utiliza o try e o except para manipular o resultado que ele vai trazer num possível erro, certo? Então raise é basicamente, em tradução não é bem isso, mas é o que ele vai mostrar para o seu cliente, tá? Raise value error, certo? E aí aqui embaixo um print abaixo do else para trazer o print do resultado caso tudo dê certo. E aí agora a gente vai trazer as 3 possibilidades de except. Então, o primeiro é o except de value error. Erro de valor tal. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando essa variável para ele demonstrar qual foi o erro. Então, ele vai dizer erro de valor e aqui ele vai printar esse erro, tá? Nesse caso aqui, a gente transformou o value error em uma variável, tá? Para você não precisar chamar essa função inteira aqui dentro, por exemplo, dessa forma, você coloca simplesmente, transforma ele em variável e coloca aqui, tá certo? Aqui embaixo a gente trouxe um outro tipo de erro, que é o Zero Division Error. Então, por padrão, a nossa matemática não se pode dividir por zero. E a programação sabe isso. E tem um erro pré-programado para detectar isso. Então, Zero Division Error. Divisão por zero não é permitida, tá? E aqui uma outra possibilidade de ocorrer um erro inesperado e ele demonstra o erro pra gente. Então aqui no meu terminal, vou colocar aqui o meu Python, aula.py, roda isso aqui e ele já vai me pedir o primeiro número. Então eu vou fazer aqui um 5 vezes 9, por exemplo. E aí eu vou dizer aqui que eu quero uma operação de multiplicação
e ele vai trazer aqui o resultado de 45. E até aqui, tudo bem. Agora vamos supor que eu quero dividir 8 e eu vou fazer uma divisão por 0, tá? E ele vai dizer aqui que a divisão por 0 não é permitida. E se você tentar fazer um cálculo com incógnita, por exemplo, ele já vai dizer que não pode, ó, erro de valor. Então aqui, antes de eu continuar, ele já me trouxe um erro de valor, tá? No caso aqui, ele trouxe em inglês porque a gente pediu para ele trazer o erro discriminado aqui. Então, o print foi erro de valor, mas a gente colocou para dizer o valor aqui dentro dessa variável. Então, por isso que está em inglês. E aí ele disse o erro aqui, ó, could not convert string to float. Então, ele está dizendo aqui, eu não consigo converter o x para um número, tá? Existem estruturas que você consegue, então você pode colocar variável lá, variável x igual a 5 e tal, mas aí não é a ideia daqui, tá? A ideia é falar sobre o try e o except. Então, é basicamente assim que funciona. Tentativa e erro, tá? Try except é baseado em tentativa e erro. Então, quando vier o try, você está dizendo, Python, tente executar isso aqui. Se não der, faça isso aqui. E nesse caso, são as exceções, tá certo? Então, por esse vídeo eu vou finalizando por aqui. Foi um vídeo um pouco mais rápido mesmo, para a gente trabalhar só essas exceções. E na próxima aula a gente vai trazendo novos casos para você aperfeiçoar isso aqui, tá? Então não esquece de maratonar as outras aulas, se inscreve no canal, like no vídeo, e se você quer dominar o Python de uma maneira extremamente profunda, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, tá? Lá dentro você vai encontrar um treinamento completo, desde as primeiras instalações até as especializações. Então não só o Python básico, mas também ciência de dados, automações, desenvolvimento web, você encontra tudo lá dentro, tá certo? Então, por esse vídeo é só isso. Fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima aula.